Olá, aqui é o João. A gente praticamente criou nosso mini jogo, né, em que a gente adicionou no último vídeo alguns efeitos sonoros e música, em que eu acabei deixando aqui nossa música como multi, né? Deixa eu aumentar um pouco o som dela, que ela estava em... Vou deixar ela bem baixinha, 0.1. Vamos dar um play. Bom, o que a gente precisa agora no nosso jogo é criar uma tela de menu. Como é que a gente faz isso? A gente vem em File, New Scene. A gente vai voltar agora a ter uma cena vazia, que não tem nada, né? Então a gente vai adicionar a Unity agora duas novas texturas. Vou arrastá-las para dentro da pasta Texturas. Uma imagem de background para o nosso menu e uma outra de título. Depois de importar as duas, a gente vai transformar essas nossas duas imagens. Onde é que elas estão? Acho que eu acabei adicionando elas direto na pasta de Assets. Deixa eu jogar elas para dentro da pasta Texturas. Ok, estão aqui na pasta Texturas. Vou selecionar o background, vou transformar ela em Sprite, dar um Apply. Mesma coisa eu vou fazer com o logo. Sprite, Apply. Agora eu vou vir aqui simplesmente e clicar em Create, Sprite. Esse cara aqui eu vou renomear para Background. Ele está sem nenhuma imagem, né? Vamos jogar ali para ele o nosso fundo. Tá bem pequenininho ainda, né? Vou criar aqui um segundo agora. Opa, vamos dar um cancel, a gente não vai salvar a cena ainda. Vou criar um segundo File, Sprite. Vou renomeá-lo para Logo. Ele está vazio, vamos jogar o logo ali. Certo? Esse background aqui a gente pode redimensionar ele, né? Para ele ocupar o tamanho, mais ou menos o tamanho da tela. Deixa eu jogar ele na posição 0, 0, 0. Vou voltar para 1 aqui. A gente pode redimensionar ele utilizando a opção aqui em cima, sem precisar utilizar o Inspector, né? Deixa eu aumentar ele. Vamos ver como é que ele vai ficar. Acho que eu vou ter que... Aqui. Mais ou menos. Deu 1.6. 1.6. 1,61. 1,61. Em X e Y. Vou subir ele aqui um pouco em Y. 0,6. 0,6. Tá? O logo a gente quer que ele venha para frente, né? Eu vou jogar ele para a posição 0, 0, 0 também. Vamos ver como é que está a nossa câmera. Nossa câmera está em menos 10. Coloquei aqui na visão 3D para a gente ver onde é que está o nosso logo. Nosso logo está na mesma altura da nossa textura, né? Então deixa eu jogar esse background aqui um pouco para trás. Aqui, vou deixar ele mais ou menos em... Eu vou deixar ele em 0. E eu posso deixar o logo em menos 1. Aí. Em menos 1. O tamanho deles ficou... Não sei se ficou muito interessante. Background. O logo está aqui. Deixa eu diminuir um pouco esse logo. Deixa eu subir ele um pouco também, né? Acho que o nome ficou bom. Deixa eu diminuir um pouquinho. 0,75 por 0,75. E deixar ele em 2,5. Certo. Vamos aproveitar aqui e dar um Command S ou um Ctrl S no Windows. Entrar em cenas. E vamos salvar nossa nova cena. Já vou chamar de menu. Save. Pronto, a gente vai ter agora na nossa pasta cenas duas cenas, né, que a gente vai poder transitar entre elas.
Vamos vir na pasta scripts agora e vamos criar um script para a gente poder criar um menu, né, um botão para a gente poder ir até o jogo. Botão direito, create, C# script, eu vou chamar de menu script. Vou dar 2 cliques sobre ele. O que a gente vai ter dentro desse cara aqui? A gente vai conhecer agora o método que não é o start nem o update, que é o void onGui, que é um método parecido com o update, tem a mesma funcionalidade, ele vai frame a frame ser atualizado, mas a utilidade dele não é atualizar objetos do jogo, mas sim atualizar a parte de interface, a parte de Graphic User Interface. Então aqui a gente vai criar duas variáveis inicialmente constantes para não poderem ser alteradas, né? Const int, que vai ser a largura e a altura do botão. Vamos colocar mais ou menos a largura com 84 e a altura será 60. Qualquer coisa a gente pode vir aqui e alterar depois, se o tamanho não ficar legal. A gente vai criar aqui um botão em tela. Se gui.button for clicável, esse método aqui faz duas coisas para a gente. Ele já desenha o botão em tela, como também nos retorna um booleano avisando se o botão foi clicado ou não foi. O primeiro parâmetro que ele precisa é um retângulo, ou seja, qual é o tamanho do retângulo que ele vai ocupar em tela, né, o tamanho do espaço. Então a gente pode criar aqui um new rect, em que a gente tem que passar left, top, width e right, né? Onde é que ele vai ficar na esquerda? Vamos colocar ele exatamente no centro. Screen.width dividido por 2. E a gente vai diminuir dele, né, a largura do botão. Bottom width dividido por 2. Isso aqui vai ser o rect, né, em x. Agora a gente precisa passar também para ele a altura que ele vai ficar. A gente não quer que ele fique exatamente no meio. Então a gente vai precisar fazer uma multiplicação mais ou menos screen.height, em que a gente vai mais ou menos dividir ele por 3. Deixa eu dar uma olhada na tela. Eu não quero que ele fique aqui no meio, né? Eu quero que ele fique mais ou menos aqui. Então a gente pode fazer o seguinte: dividir por 3, que ele vai estar na altura que ele vai estar um pouco acima, e a gente pega esse valor e multiplica por 2. A gente multiplica, né, por 2 a altura e depois divide por 3. Tá? Talvez o cálculo não vá cair mais ou menos onde eu queira, a gente pode alterar depois também. E vamos diminuir também, né, da divisão pela metade do nosso botão. E por fim a gente diz que o tamanho do botão será o button width e o button height. Pronto, a gente já tem aqui agora o retângulo setado, né? Agora a gente precisa passar para o nosso button o texto que a gente quer que ele escreva em tela. Vamos colocar start ou play, algum outro nome que seja mais conveniente. Bom, fechando o método gButton e fechando o if. Dentro agora do if, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente chamar um comando que nos joga para o outro level, através da classe application do método loadLevel. O loadLevel a gente precisa passar para ele apenas o nome do outro level. A gente pode passar o index dele, né? Porque esses levels vão ser dentro do jogo apenas um array, né? Mas é melhor a gente utilizar o nome. Então o nome do nosso level é level 1. É o nome da cena que a gente quer transitar. Voltando na Unity, scenes, aqui ó, level 1. Então, quando a gente apertar no button, a gente quer ser jogado para o level 1. Volta na Unity, vamos dar um play, vamos ver o que acontece. A gente não tem o script adicionado ainda, né? A gente precisa adicionar ele, então vou criar um GameEmpty. Vou renomear, vou chamar de menu. Colocar ele na posição 00 do mundo, apenas por convenção. Vamos procurar aqui o menu script.
A gente já está com tanto script aqui que já não está simples de encontrar. Ok, vou jogar ele aqui. Pronto, está habilitado agora. Dá um play. Nosso botão apareceu. Está aqui ele, tá? Nosso Start. Ele ficou um pouco acima do que eu esperava. A gente pode vir aqui de volta, mas o botão ficou de um tamanho legal. Deixa eu tirar um pouco. Deixa eu dividir ele por mais pedaços aqui, ver o que vai acontecer. A gente não precisa nem parar, porque o OnGuia funciona, ó, subiu. Então, dividir por 2, foi demais, né? Acaba sendo uma atividade meio manual demais aqui, utilizando a GUI, né, nativa da Unity. Existe uma biblioteca na Asset Store da Unity que se chama NGUI, que é muito boa para fazer esse tipo de interface. Bom, se a gente apertar o play aqui agora, a gente vai entrar dentro dessa parte aqui que nos jogaria para outra cena. Vamos ver o que vai acontecer? Aperta em Start, vai estourar um erro aqui na Unity, que ela avisa que ela não pode carregar, por quê? Porque ela desconhece, né, esse caminho, porque ele não foi adicionado ao Build Settings. Onde é que fica isso? Vou dar um Clear. Se a gente vier aqui em File, Build Settings, a gente vai ver que na parte superior aqui do Build Settings da Unity, não foi incluído nenhuma cena para o build. Então o que a gente precisa fazer é incluir elas aqui. Se apertar em ADD Current, ele vai jogar a cena que a gente está mexendo, mas vamos vir logo aqui em cenas e vamos adicionar as duas. Eu vou jogar o menu para lá e vou adicionar um level para lá. Tá? É muito importante a gente ter sempre o menu ou a intro do nosso jogo, né? A primeira cena que a gente quer, na posição 0. Vai ser a posição que o jogo vai iniciar quando a gente clicar num executável do jogo, por exemplo. Tá? Agora ele já conhece os dois, tá ok? Vamos fechar. Se a gente der um play agora, o botão está aqui. Quando a gente der um start, pronto, fez um trâmite e veio para dentro da nossa fase. Voltei aqui, quando dá um stop ele volta para a posição original, né, que era o menu. Pronto, a gente já tem o menu pronto. Até o próximo tutorial.